Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria reafirmar a minha alegria e satisfação de ver esse auditório respirando mais uma vez. E hoje, mais um dia especial, porque a gente retoma esse projeto idealizado pelo Flávio Willemann, juntamente com o Sejur, as novas vozes do direito. Algumas vozes não tão novas assim, mas hoje uma alegria especial porque visitam a PGE duas pessoas muito queridas do ponto de vista pessoal e também institucional, a professora Ana Carolina Caputo e o consagrado e habitué da PGE, professor rubro-negro, Fred Didier Júnior. Eu não vou me estender muito, eu só queria fazer dois registros. O primeiro é de cumprimento e agradecimento ao Flávio Willemann, subprocurador-geral do Estado, meu professor e dileto amigo, por mais esse projeto inovador, mantendo a tradição da PGE e do Centro de Estudos Jurídicos, que é um projeto muito legal, que ele busca, na minha cabeça, exteriorizar ou concretizar tudo aquilo que, ou muito daquilo que foi o saudoso Marcos Juruena Vilela Soto, para todos nós, especialmente para a nossa geração de procuradores, porque o Marcos Juruena, para quem não conheceu pessoalmente, era, além de tudo, uma pessoa muito generosa, que abria as portas das universidades e dos centros de estudo que ele chefiava para os novos valores. Nunca foi um sujeito de panela restrita, sempre foi um sujeito muito aberto, muito amplo, de modo a possibilitar que as pessoas pudessem ser aquilo que explorar as suas vocações, e dava oportunidade para todos eles, inclusive para o Flávio e para mim, em diversas oportunidades. Então, acho que esse projeto, Flávio, busca muito concretizar aquilo que o Marcos foi, além de um grande jurista, mas como pessoa para a nossa geração. E queria também agradecer e parabenizar o Centro de Estudos Jurídicos da PGE, na pessoa do meu querido amigo Fabiano Pinto, por ter abraçado mais um projeto, em meio a tantos outros, de sucesso. E, feitos esses dois registros, eu passo, então, a palavra ao Flávio Willemann para apresentar os nossos palestrantes de hoje. Um bom evento a todos. Muito obrigado. Muito bom dia a todos que compareceram a esse evento aqui no auditório, e a quem está assistindo ao evento pelas redes sociais. Quero cumprimentar o Procurador-Geral, Bruno Dubê, o Fabiano, procurador assistente do Centro de Estudos Jurídicos, e reiterar aquilo que o Bruno mencionou. É um projeto da Procuradoria-Geral do Estado, é o terceiro encontro que fazemos nesse formato, e a ideia é exatamente a que o Bruno transmitiu, possibilitar que jovens talentos, e a Carol já é um talento relativamente consagrado, não está debutando, mas a ideia é trazer jovens talentos com professores já renomados na mesma matéria. E tivemos aqui dois encontros anteriores nesse formato, e eu acho que está sendo bastante proveitoso, não apenas para o público que frequenta a Procuradoria-Geral do Estado, mas, sobretudo, para nós, procuradores, ouvirmos ideias novas de pessoas jovens que estão se dedicando a cursos de mestrado, doutorado, e hoje temos a satisfação de receber aqui dois talentos. A Ana Carolina Caputo, que é mestranda pela Universidade de Roma, é secretária-geral da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, é conselheira e presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais da OAB do Distrito Federal. E o formato é que a professora Carolina vai fazer uma exposição sobre
o tema Poder Normativo do Conselho Nacional de Justiça, e depois o professor Fred Didier, de todos conhecido, né, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, professor, o Bruno falou que é um grande amigo rubro-negro, eu queria já colocar o nome dele, Fred Arrascaeta Didier, alguma coisa parecida, ou Fred Gabigol Didier, porque seria mais apropriado. E eu vou, de logo, passar a palavra à professora Ana Carolina para a sua exposição e, posteriormente, vamos ouvir o professor Fred Didier. Muito obrigado. Muito obrigada, né, querido amigo Flávio. Foi quem me fez esse generoso e carinhoso convite. Muito audacioso, né, porque falar e debater com o professor Fred realmente é um desafio muito grande. Mas eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade. Agradeço também ao doutor Bruno, né, que tem incentivado esse projeto à frente da Procuradoria, e ao doutor Fabiano também, por essa grande ideia, né? E eu falo grande ideia porque também soube que, antes de mim, falaram 2 mulheres, o que também me deixa muito feliz, porque nós, mulheres, temos tido, às vezes, poucas oportunidades para expor os nossos pensamentos, né? Um mundo jurídico, muitas vezes, dominado por homens, que, né, produzem tanto quanto mulheres, mas tiveram mais espaços, me dá essa alegria, né, de que aqui na Procuradoria outras mulheres estão tendo esse acesso. Então, eu agradeço imensamente também sobre essa perspectiva de gênero, viu, doutor Flávio, doutor Bruno e doutor Fabiano. Eu tomo, então, a liberdade de apenas ventilar algumas ideias sobre as quais eu tenho estudado, né? Eu tenho me concentrado aí nos meus estudos de mestrado, para que depois o professor Fred traga aí o input propriamente do tema do CNJ. Porque, quando nós conversamos, qual seria um tema para debatermos juntos, né? O professor é um professor já antigo, é um dos grandes guias aí da minha vida acadêmica. E nós falamos sobre 2 possibilidades. Essa, especificamente, é uma área mais do professor Fred, mas foi um grande desafio para mim, porque o meu pano de fundo é uma premissa para o que ele vem desenvolvendo e publicou recentemente esse livro sobre o poder normativo do CNJ. Então, eu vou trazer aí algumas provocações, e eu acho que depois a gente afina no próprio tema desse poder normativo do CNJ. Quando eu decidi fazer o mestrado, eu já tinha uma certa caminhada no Supremo Tribunal Federal. Quem mora em Brasília tem pouco acesso, às vezes, ao Tribunal de Justiça, não chegam grandes temas, né, empresariais. Brasília é uma cidade, basicamente, de servidores públicos, então a nossa atuação como advogado se concentra muito no Supremo e no STJ. É um privilégio, talvez, nosso, mas tem também toda uma carga específica para essa atuação, né? Então, acompanhando o Supremo há muito tempo, eu me debrucei sobre uma dificuldade, né? Afinal de contas, qual seria o limite entre o Supremo e o STJ? E isso é que me motivou a fazer um mestrado. Porque, por mais que pareça óbvio, o Supremo cuida de temas constitucionais e o STJ de temas infraconstitucionais, eu cheguei à conclusão de que, na prática, não há esse limite muito bem definido. Porque o Supremo diz, para conhecer da violação à Constituição, se a ofensa for reflexa, é matéria para o STJ. Mas, inúmeras vezes, eu vi o Supremo avançando no exame de interpretação de normas infraconstitucionais para julgar e reconhecer uma violação constitucional. Então, mais recente, eu fiquei muito feliz em ver que o professor Marinoni chama isso tudo de zona de penumbra entre o Supremo e o STJ. Eu teria vários exemplos para dizer, por exemplo, de exemplos em que um mesmo tema de repercussão geral também foi julgado em sede de recurso repetitivo. Enfim, isso tudo me motivou a fazer o mestrado. Isso tudo para dizer que, quando eu cheguei na Itália, eu ia estudar o sistema de precedentes brasileiros, eu ia enfrentar exatamente o que era matéria constitucional, mas eu abri completamente a minha cabeça e agora eu vou para a premissa que dá todo o enfoque para o nosso debate. O que é constitucional? Está muito longe de ser apenas o que está escrito e posto na nossa Constituição. Isso foi a minha grande conclusão até agora, né? E isso é a premissa para o poder normativo do CNJ, na medida em que, para encontrarmos o que pode ou não pode o CNJ decidir, produzir em termos de norma, né, não basta o texto constitucional. E aí eu volto também à minha experiência, né? O Supremo já disse inúmeras vezes, por exemplo, quais seriam os limites do poder regulamentar das agências reguladoras. E eu acho que também aproveita
para o CNJ, né? Quer dizer, quem tem o poder de inovar a ordem jurídica? Quem pode criar ou não restrições, por exemplo, à iniciativa privada? Quem poderia dispor de forma inovadora a ordem jurídica determinados assuntos? O CNJ, quando ele é criado, lá em 2004, com a Emenda Constitucional 45, ele nasce simplesmente como um poder, como um órgão administrativo do Poder Judiciário, que serviria apenas com uma competência correcional. Quer dizer, ele seria um grande controlador da atividade dos juízes, né, dos magistrados, de forma geral, salvo aí o Supremo Tribunal Federal, que, no MADIM, reconhece a constitucionalidade da emenda, mas diz, não, o Supremo está fora desse controle do CNJ. Então, quando o Supremo diz, bom, ele deve estar adstrito a essa competência administrativa, em princípio, pensava-se, então, que ele ficaria ali nessa função de controlar excessos de juízes e magistrados. Mas, ao longo desses 18 anos, o CNJ vai muito além. E eu acho que um dos primeiros a perceber isso foi o professor Fred Didier, enfim, e começou a trazer vários exemplos de como o CNJ se projetava, né, inovava, de uma certa forma, ao regular temas que estavam absolutamente relegados aí pelo poder legislativo. E aí eu também começo a avançar em outras conclusões. Por que o CNJ ocupa, então, um espaço que antes, enfim, deveria estar adstrito, ou em tese, por uma primeira leitura da nossa Constituição, deveria ser apenas do Poder Legislativo? Porque há um vácuo, há uma má qualidade, infelizmente, do nosso Poder Legislativo, no sentido de simplesmente não produzir ou produzir leis de maneira insuficiente. E todo o espaço cedido ou não ocupado por um é ocupado por outro. Então, o CNJ, diante dessa inércia ou dessa má qualidade, começa, por exemplo, a dispor, enfim, resoluções, por exemplo, sobre mediação, conciliação, que mais tarde se tornariam leis. Então, ele primeiro traz uma proposta, né, de melhor condução dos trabalhos jurisdicionais e acaba ocupando esse espaço de forma muito positiva. E essa tendência, né, de inércia ou de desvalorização, digamos assim, do que seria o poder legislativo é uma tendência que a gente percebe a nível mundial. E por que isso também? Os estados passaram a perder esse protagonismo na produção das leis. Hoje, mais do que nunca, a gente verifica que há inúmeros órgãos, né, entidades internacionais produzindo, enfim, normas de uma maneira geral. Então, por exemplo, agora na pandemia, nós vimos, né, a OMS muito ativa em dispor sobre direito à saúde, pandemia, como é que isso seria regulado. Muito obrigada. Mas nós temos inúmeros outros exemplos. A OMC ocupando também um espaço muito importante, né, na regulamentação do comércio internacional. Enfim, temos inúmeros exemplos de como essas entidades não estatais começaram a trazer o que seria uma norma cogente, ou que seria uma norma que, por si só, pela prática, passaria a ser observada. Então, é nesse contexto também que nós temos que reinterpretar o papel do CNJ. Ou seja, quanto mais o nosso poder legislativo é apático, ou ele deixa de exercer a sua função clássica de produção das normas, essas outras entidades, esses outros organismos, essas outras personalidades jurídicas o fazem. Então, é dentro desse contexto global que a gente começa a perceber o seguinte: quando o CNJ edita uma resolução que protege direitos fundamentais, o que promove uma melhor prestação jurisdicional, ele o faz na defesa de direitos importantes, né? Então, por exemplo, o professor Fred fala do princípio da boa prestação, né, Fred? Como que é? Boa administração da justiça. E aí eu provoco, então, vocês a refletirem sobre o seguinte: se o CNJ edita uma norma que é super válida em termos de prestação jurisdicional, ela, em princípio, deveria, na nossa visão clássica, ter sido oriunda, vamos dizer, do Poder Legislativo, mas não é. Sai do CNJ. Se ela protege direitos fundamentais e o CNJ é competente para zelar, por exemplo, por princípios que, para alguns ministros do Supremo, seriam auto-aplicáveis, os princípios do artigo 37 da Constituição,
essa resolução seria necessariamente inconstitucional por um vício de iniciativa, ou ela poderia ser protegida, estaria dentro da proteção constitucional do nosso texto constitucional? E aí vamos além. Se ela protege também esses direitos, essas orientações estabelecidas a nível internacional, a gente poderia defender que ela tem esse respaldo também? Quer dizer, além de ela estar alinhada com princípios da nossa Constituição, que para alguns ministros seriam auto-aplicáveis, os princípios todos do artigo 37, que falam da administração pública, impessoalidade, enfim. Poderíamos defender a constitucionalidade dessas resoluções, ou nós deveríamos ainda estar pensando naquela teoria clássica da separação dos poderes? Porque a gente tem que lembrar que o CNJ ele é um órgão do poder judiciário, e que essa produção normativa poderia ser considerada muito atípica, né? Mas existe ainda essa teoria também estanque da separação dos poderes, ou seja, será que nós precisaríamos ainda estar apegados, né, a poder executivo aplica a lei de ofício, né, que é a grande missão do poder executivo. Poder legislativo produz as normas por excelência e poder judiciário simplesmente julga. A gente precisa sair um pouco dessa caixa, né, é um pouco a minha percepção, enfim, com base nessa experiência prática e nesses estudos. E aí eu me lembro uma frase que eu escutei também do professor Fred, logo que comecei a assistir às suas aulas lá no mestrado da Universidade Federal da Bahia como uma aluna ouvinte. Ele dizia uma coisa muito interessante e vale para isso que nós estamos refletindo. Para quem só tem martelo, todo problema é prego. Então, a gente precisa pensar um pouco. Se eu tenho um outro problema, eu tenho uma outra ferramenta, por que não tentar utilizá-la nesse contexto? Então, é daí que eu quero tentar trazer essa reflexão, que, por um conforto, né, não só da Constituição, me parece que toda vez que o CNJ tenta defender um direito fundamental ou produz alguma norma, né, traz alguma normativa para a melhor prestação da nossa jurisdição, ela tem, em tese, uma proteção não só na nossa Constituição e poderia ser defendida perante o Supremo. E aí, o que o Supremo, então, traz em relação a esse poder normativo, que seria atípico, seja das agências reguladoras, que fazem um bom paralelo, porque não são também órgãos do Poder Legislativo, né? Quer dizer, teriam aí isso como uma função residual, né? Regulamentar seria algo residual. E o Supremo tem definido os seguintes parâmetros, né? Essa atuação tem que estar sempre, óbvio, alinhada com o nosso texto constitucional, e tem que também estar parametrizada em alguma legislação de regência. Ora, o CNJ tem bem definidas essas competências de zelar, aí eu já não me lembro exatamente, mas acho que zelar, eu vou ler algumas que são bem autoexplicáveis, né, em relação ao que seria, o que se espera do CNJ, né? Mas, olha, zelar pela autonomia do Poder Judiciário, pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência. Então, quer dizer, o que seria o cumprir o Estatuto da Magistratura? Todas aquelas garantias de boa prestação jurisdicional. E aí é uma construção que precisa, óbvio, estar aí amparada em conceitos muito seguros, mas, via de regra, essa atuação do CNJ tem sido feita nesse sentido. E aí é bom que a gente, então, traga alguns exemplos para ir refletindo nesse sentido. O CNJ, acho que uma das primeiras grandes discussões no Supremo sobre o poder normativo do CNJ foi uma resolução que ele editou em relação ao nepotismo dentro do Poder Judiciário. E o Supremo, então, acho que é a unanimidade, se eu não me equivoco, lá em 2005, talvez, ele reconhece essa atuação como legítima do CNJ. E diz, olha, dentro desse escopo de competência dado pelo Constituinte e alinhada com esses princípios todos que devem reger a sua atuação, essa resolução do CNJ é constitucional. E vejam que ela trazia algumas limitações para entes, né, do Poder Judiciário exercer determinadas funções. Então, a gente também tem que pensar um pouco aberto o seguinte: bom, uma resolução que limita direito de algum desses atores do Poder Judiciário? Perfeitamente.
E aí, qual é o papel da lei e qual é o papel, então, desses atos que seriam secundários, né? Quer dizer, porque o poder normativo, se ele tem abstratividade, impessoalidade, quer dizer, se ele é genérico, ele tem que ser muito bem examinado, porque, afinal de contas, o impacto que ele traz, né, na nossa sociedade é mais sensível, porque esse caráter genérico ele pode assustar no primeiro momento. Mas e se ele está amparado na lei? Ele poderia também ter essa força de lei? Então, nesse caso da resolução do nepotismo, o Supremo diz sim, é um ato legítimo e, inclusive, justificou essa abertura do poder, do controle abstrato pelo Supremo. Porque, até então, dentro do Poder Judiciário, apenas 2 justiças, digamos assim, teriam reconhecido esse poder normativo, que era a Justiça do Trabalho, que, pela própria Constituição, tinha esse poder, pelo artigo 114, as sentenças normativas da Justiça do Trabalho, nos dissídios coletivos, já era reconhecida uma competência própria, ali, enfim, atípica dentro do Poder Judiciário, e a Justiça Eleitoral. O que fazia a Justiça Eleitoral? Isso é um outro ponto também que é importante eu destacar. Já fugi completamente do meu roteiro, mas a gente vai trazendo esses assuntos aqui conforme a gente vai falando. A Justiça Eleitoral recebe do Código Eleitoral, da Lei das Eleições e de algum outro estatuto normativo essa delegação para regular, quer dizer, dar instruções normativas para regulamentar as eleições. E isso também, vejam, é um poder atípico, considerado dentro do Poder Judiciário e legitimado novamente pelo Supremo. Em mais de uma oportunidade, a Justiça Eleitoral expede essas instruções por meio de resoluções e, literalmente, diz e diz sobre o que pode ou não pode acontecer nas eleições. Então, vejam, a Justiça Eleitoral, recentemente, proibiu, por exemplo, o acesso de celulares na hora da votação. Mas isso é um direito fundamental, sei lá, a gente pode inventar aí vários argumentos para dizer por que eu, cidadão livre, né, pago meus impostos, como nos Estados Unidos costuma se dizer, não posso votar com meu celular. Por que isso seria uma limitação a um direito que, em tese, enfim, eu tenho aí para livre gozo e exercício? Porque a Justiça Eleitoral tem essa competência. E tem essa competência mesmo como órgão, né, do Poder Judiciário. E assim também eu volto a esse paralelo com o poder normativo do CNJ. Quer dizer, será que o CNJ também, alguém a essa altura poderia negar isso ao CNJ? Quando ela diz, não vai ter filho de ministro ou filho de desembargador trabalhando no mesmo tribunal. Quer dizer, será que essa restrição seria estranha ao papel do CNJ? Claro que não. Pelo menos foi isso que disse o Supremo. E o Supremo também já disse um outro paralelo com outro órgão que talvez seja mais semelhante mesmo ao CNJ, que é o CNMP. Também julgou, mais recentemente, uma resolução do CNMP. Agora eu também tenho os números das ADIs, posso compartilhar isso depois com vocês. Examinando também, então, se o CNMP, ao dispor sobre, acho que, interceptação telefônica, poderia ou não ter esse protagonismo em relação aos membros do Ministério Público. Então, nós temos aí vários sinais dos limites desse exercício do poder normativo pelo Supremo Tribunal Federal. E aí fica também um questionamento. Bom, se a gente pode buscar essa fundamentação na Constituição, nas normas internacionais que, de uma certa forma, ditam as regras de uma boa prestação, quer dizer, do que deve se esperar da justiça, para amparar uma atuação um pouco mais além do que prevista para o CNJ. Como é que o Supremo tempera isso na prática, né? Nós temos essas 4 ações, já pelo menos, né, Fred, que nos dão essa orientação sobre o papel do CNJ, mas acho que muitas outras poderiam, dentro dessa criatividade que vem saindo de dentro do órgão, nos dizer para onde irá o CNJ, que nasce, novamente, né, como um órgão disciplinar, praticamente. Se esperava do CNJ punição de juízes, quer dizer, ele nasce muito com esse viés, mas se transforma hoje num grande orientador, né, da nossa prestação jurisdicional. Ele faz muito mais, quer dizer, ele fala sobre mediação, conciliação, ele fala sobre horários de funcionamento, que também é uma outra questão um pouco sensível.
né, que os tribunais teriam eles próprios competência apenas para dizer. Eu acho que essa questão do plantão também foi objeto de uma DIN no Supremo. Eu andei recuperando isso. Mas, enfim, é uma história recente, né? Nós estamos falando, como eu disse, de 18 anos da criação do CNJ, e que muitas outras temáticas poderão ser trazidas para esse ajuste fino. Mas, por enquanto, da nossa percepção, o CNJ tem sido muito mais bem recebido nessa sua motivação, né, de ir muito além do que um órgão coercitivo, né, que busca penalizar os juízes que fazem mau uso dos seus cargos, do que o contrário. Então, eu faço apenas esse primeiro grande, essa primeira grande reflexão, porque o grande legitimado para falar sobre esse assunto, eu acho que é o professor Fred. E aí nós tínhamos também combinado, né, professor, que nós faríamos aí um bate-bola sobre esses pontos específicos que eu acho que são novos, né? Eu vi poucas pessoas ainda falando e reconhecendo esse poder normativo, que também, como eu disse, era muito reconhecido para a Justiça Eleitoral e para a Justiça do Trabalho. Então, professor, não sei se o senhor quer trazer algumas provocações, nós vamos aí... Bom dia, pessoal. Sempre um prazer voltar ao Rio de Janeiro, ainda mais com uma mesa como essa, de eméritos flamenguistas. Então, a saudação a Bruno, a Flávia, a Fabiano, a Carolzinha, minha grande amiga. Falar sobre esse tema, de fato, é um tema que tem ocupado as minhas reflexões há uns 2 anos. Eu publiquei esse ano um livro sobre o assunto. Resultado desses 2 anos de reflexão, o Conselho Nacional de Justiça e o Direito Processual, que eu escrevi juntamente com Leandro Fernandes, que é juiz do trabalho da 6ª Região e foi me orientando no doutorado. E é isso. Vou fazer algumas reflexões para colocar para a gente conversar. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: o CNJ ele ficou à margem, completamente à margem de reflexão dos juristas brasileiros. Enfim, foi criado o órgão e não se refletiu sobre o órgão. E o órgão passou a ter a sua vida, a sua existência, como tem que acontecer, independentemente da doutrina. As coisas existem independentemente da doutrina. É bom a gente sempre lembrar disso. Quem doutrina deve lembrar que a vida existe sem a doutrina. É muito importante isso. Às vezes, a gente do mundo do direito esquece. Então, o CNJ surgiu, foi se desenvolvendo, a doutrina preocupada com outras coisas, e quando eu falo doutrina, a doutrina de um modo geral, não é só o processualista, o administrativista, o constitucionalista. Lá, quando a reforma do judiciário foi feita, e as pessoas que já operavam nessa época vão lembrar disso, realmente, em 2005, 2006, quando se falava de reforma do Poder Judiciário, se colocava o CNJ, claro, se falava o CNJ, mas muito no papel de órgão correicional. Embora a Constituição não fale só disso, fale, claro, disso, mas não fale só disso, o foco era, como o Carolzinha falou, era realmente na dimensão correicional. Nós, advogados, víamos no CNJ uma espécie de salvação. Havia se disseminava, muitas vezes de forma justa, outras vezes de forma injusta, mas se disseminava uma ideia de que as corregedorias dos tribunais locais não funcionavam a contento. Então, a criação do CNJ viria como resposta a isso. E, de fato, foi. Tanto que a primeira presidência do CNJ, as primeiras presidências do CNJ apostaram muito nisso. Apostaram muito nesse papel correicional no processamento disciplinar de juízes, dos tribunais, tanto que logo em seguida veio a resolução do nepotismo, contra o nepotismo do judiciário, que Carolzinha falou, final dos anos 00, né? E aí começou o embate, porque essa resolução foi impugnada por uma associação de magistrados nacional, e o Supremo, quando julgou improcedente.
que é a velha questão das ADINs, né, que as pessoas têm que lembrar. Quando você entra com ADIN, você pode não ganhar. É bom nós, advogados, lembrarmos disso. A ADIN é uma bala de prata. Se você entra e ganha, ótimo. Se você entra e perde, você perde de uma vez, porque o Supremo está dizendo que aquilo que você disse que era inconstitucional é constitucional. E foi o que aconteceu. A resolução antinepotismo foi considerada constitucional. Então, o Supremo disse assim, o CNJ, você pode fazer isso. Você pode fazer o que você fez. Aí a coisa vai começando, o órgão vai se transformando. E qualquer sociólogo ou cientista político que vem estudar o CNJ vai perceber que o CNJ adquiria a cara da sua presidência. O presidente do CNJ, que era o presidente do Supremo, definia muito claramente o que o CNJ seria naquele período de 2 anos. Podem ver, quando Gilmar Mendes foi presidente do CNJ, a marca dele foi os presídios. Então, ele partiu para segurança pública. Quando Joaquim Barbosa foi presidente do CNJ, a marca correcional era muito forte. Quando Lewandowski foi presidente do CNJ, a marca correcional enfraqueceu. Foi claramente, outras coisas tomaram lugar. O ministro Fux, presidente do CNJ, perceba, o CNJ, nos últimos 2 anos da gestão Fux, ele apostou definitivamente na informatização, na inteligência artificial, em abordagens de economia, de análise econômica, na atuação do CNJ. Enfim, o CNJ vai adquirindo uma morfologia, uma funcionalidade a depender do presidente. Pois bem. Então, esse ponto é muito importante para entender. O segundo ponto é o seguinte, nós temos que separar o que é o CNJ arquitetado em 2004 do CNJ real. O CNJ arquitetado em 2004, ninguém, eu posso dizer isso com alguma tranquilidade, ninguém que pensou no CNJ imaginou que o CNJ de 2022 seria o que ele é hoje. Não é isso. O CNJ real é algo muito diferente do CNJ arquitetado, muito diferente. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor sobre se essa diferença é positiva ou negativa. Isso é uma constatação. O CNJ é hoje um órgão com múltiplas funções. E vejam, até o nome CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o nome mudou de sentido. Coisa interessantíssima isso. Porque o Conselho Nacional de Justiça, esse nome, Conselho Nacional de Justiça, ele é claramente um desdobramento de Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, Conselho Nacional da Justiça. Justiça, em 2004, no nome CNJ, significava judiciário. Justiça era um outro nome, justiça com J maiúsculo, significava judiciário. Assim como o Tribunal de Justiça. A lógica era essa simetria. O termo justiça, hoje, no nome CNJ, tem outro sentido. Interessantíssima essa transformação. Porque o CNJ ele deixou de ser apenas um órgão de regulação, uma agência reguladora do Poder Judiciário Nacional. Se fosse isso só, já seria muita coisa, mas não é só isso. Ele se transformou numa agência reguladora do sistema de justiça brasileiro, o que é bem além do sistema de justiça judiciária. Você pode fazer justiça sem um judiciário. E o CNJ é um regulador do sistema de justiça. E é fácil perceber isso. Notem como o CNJ, nesses 17 anos de existência, né, ele é de junho de 2005, vejam como ele, simplesmente, em 2010, instituiu, em 2010, o marco regulatório da mediação e conciliação no Brasil. Veja, o que mediação e conciliação tem a ver com o Poder Judiciário, stricto sensu? Mediação e conciliação são formas de solução de conflito não judiciária, por definição. E o CNJ, por resolução em 2010, um dos mais importantes instrumentos normativos da história do Brasil, que é a Resolução 125 de 2010 do CNJ, criou um marco regulatório que
vejam vocês como são as coisas, inspirou o CPC, que saiu em 2015, em que ele, claramente inspirado na resolução, chega a copiar alguns dispositivos, mas vai além. E a lei da mediação, que também é de 2015, a lei 13.140, foi inspirada na resolução do CNJ 125. O CNJ fala de arbitragem. Tem resoluções do CNJ sobre a relação do judiciário com a arbitragem. O CNJ se transformou num centro de inteligência do modo como se resolvem conflitos no Brasil. O CNJ esse ano baixou uma recomendação sobre litigância predatória. Uma recomendação do CNJ sobre litigância predatória. Isso é refletir sobre o sistema de justiça. Não é sobre o judiciário. Então, essa é uma segunda premissa muito importante. O CNJ real é um órgão, hoje, com múltiplas funções, muito mais interessante, inclusive, do que o órgão que foi projetado. Ele é muito mais interessante do que uma Corregedoria Nacional de Juízes e Juízas. Muito mais. Você vai ao CNJ, por exemplo, para encontrar os principais atos normativos sobre inteligência artificial. Não tem ainda um marco regulatório sobre inteligência artificial no Brasil, não tem. Está para ter, né? Mas você vai no CNJ e você encontra as melhores coisas no Brasil que tentam dar alguma racionalidade, são no CNJ. Então, é um órgão realmente muito interessante. Isso tudo foi me despertando a minha curiosidade. Até que eu me dei conta de algumas coisas, né? Porque é difícil você perceber a realidade quando você vive a realidade. É muito difícil isso, né? Muito difícil. Você está de frente, assim, né? Muito próximo, você perceber com clareza o que está acontecendo. Mas eu fui me dando conta quando eu percebia que em muitas aulas ou conversas, eu me valia demais de resoluções do CNJ. A resolução do CNJ, isso aqui regula, o CNJ regula isso. Eu comecei a perceber que tinha muita referência que eu fazia à resolução do CNJ. E aí eu fui, por curiosidade, fazer uma investigação. Acreditem, se vocês somarem resolução e recomendação, esses dois atos normativos do CNJ, mais da metade é de processo. Ou seja, da minha área. Mais da metade envolve direito processual. Tem alguma coisa, tem um fenômeno acontecendo aí, ou seja, tem um direito processual que está ficando à margem dos livros. Existe um direito processual vivo, do dia a dia, que as pessoas não estão, nós processualistas, não estamos nos debruçando sobre ele, né? Está nascendo à margem, inclusive nascendo à margem de crítica. Porque você pode, evidentemente, você pode elogiar, mas você vai claramente criticar. Então é importante que haja a crítica, a reflexão, para que ele se desenvolva da melhor forma. Então eu comecei a pensar nisso. E aí, para simplificar, né, essa história do meu pensamento, eu cheguei à conclusão de que, de fato, o CNJ tem uma competência normativa em matéria processual. Essa competência normativa ela se vislumbra em quatro. Eu posso organizá-la em quatro espaços. Sendo que os 3 primeiros espaços dizem respeito a um gênero. Então, na verdade, se a gente for fazer um caderno mais arrumado, seria assim, dois grupos, sendo que o primeiro grupo se divide em 3, aí dá 4 no total, né? Fica A, A1, A2, A3 e B. Se você pegar esses quatro caminhos, você consegue ter uma dimensão mais clara do que o CNJ está fazendo em direito processual. E veja que eu estou falando competência normativa. Esse termo é bem técnico, porque eu não falei competência necessariamente de normatividade jurídica. Por quê? Porque nem toda norma é jurídica. Norma religiosa não é norma jurídica, é norma moral, norma ética, etiqueta. São normas porque prescrevem condutas, são juízos hipotéticos que prescrevem condutas. Nem todas as prescrições de conduta são jurídicas. O ser jurídico, né, o que torna uma norma jurídica é a sua coercitividade, a possibilidade de eu impor, de um terceiro impor o cumprimento disso.
E por que eu digo que o CNJ tem competência normativa sem atribuir jurídica? Porque, embora haja competência para normas jurídicas vinda do CNJ, tem, mas há outras normas que vêm do CNJ que não são jurídicas, mas são normas também. Por exemplo. Então, vou explicar rapidamente esses 4, né? O A1, A2, A3 e o B, naquela esquematização que eu fiz. A letra A, digamos assim, da competência normativa do CNJ vem por meio das resoluções. As resoluções são fonte de norma jurídica. Aqui, resolução é fonte de norma jurídica. Ou seja, as normas que decorrem das resoluções são normas obrigatórias. Por exemplo, se há desrespeito a uma resolução do CNJ, é caso de rescisória. Para um exemplo prático aqui. Qual é o impacto disso? Se houver desrespeito a uma norma do CNJ, via resolução, é caso de rescisória. Porque é norma jurídica, é hard law. É direito duro. É direito como outro. Agora, qual é o objeto das resoluções? A gente podemos separar em 3. Seguramente eu poderia subdividir mais ainda, mas eu poderia criar outras subdivisões. Mas essas 3 me parecem que cobrem bem a maior parte da normatividade via resolução do CNJ. A primeira é a seguinte: o CPC ele menciona o CNJ 20 vezes. 20 vezes. 21, para ser mais preciso. Dessas 21 vezes que o CPC menciona o CNJ, pelo menos umas 15, algo em torno disso, menciona atribuindo ao CNJ um poder regulamentar. Ou seja, o próprio CPC diz assim: CNJ, quem vai regulamentar é você. Então, o próprio legislador dá ao CNJ o poder normativo de regulamentar, e essa regulamentação se dá por resolução. A gente vê isso, por exemplo, na regulamentação da perícia, porque a perícia ela foi muito alterada pelo CPC de 2015. Ela se transformou bastante, tem que ter cadastro de perito, etc. A regulamentação do CNJ. A regulamentação da publicidade do sistema de precedentes obrigatórios é feita pelo CNJ. Regulamentação da plataforma de editais é feita pelo CNJ. Regulamentação do leilão judicial é feita pelo CNJ. A parte de processo eletrônico toda é dada para o CNJ regulamentar. Isso tudo está por determinação do próprio legislador. Então, essa é a competência mais simples de ser compreendida do CNJ, porque é uma competência que decorre de uma delegação expressa do legislador para tratar do assunto. Há diversas resoluções do CNJ que regulamentam a legislação processual, porque a própria legislação processual assim determina. Então, essa é a mais simples de ser entendida. A segunda competência normativa jurídica do CNJ via resolução, essa é a mais, eu diria assim, essa é mais ousada. Essa fica numa zona que não é muito simples de se entender, mas eu quero propor isso para vocês, que é o seguinte: é a competência do CNJ para tratar de temas relativos à administração judiciária. Administração judiciária. A administração judiciária é algo que também não é objeto de nossas reflexões de um modo geral. Não há uma grande teoria da administração judiciária no Brasil. É provável que muitos de nós aqui consigamos intuir o que é administração judiciária. Intuindo. Se eu perguntar, isso aqui é administração judiciária, você vai, isso aqui é. Mas você vai na intuição. Vai acertar quase sempre, mas é bem provável que nenhum de nós tenha uma definição conceitual clara do que seja. É difícil, até porque é difícil mesmo. De uma coisa eu tenho certeza. A administração judiciária é um campo da vida que sofre regulação necessariamente de 2 âmbitos do direito. Necessariamente de pelo menos 2. Há outros âmbitos do direito que regulam, mas pelo menos 2. O direito administrativo. Então, ninguém duvida que, quando se discute concurso público para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, estamos discutindo administração judiciária. E isso é direito administrativo puro. Não tem nada que não seja direito administrativo. Mas quando a gente discute plantão, regime de plantão, me parece claramente a administração judiciária também.
Mas perceba que já é uma discussão que não é de direito administrativo puro, porque exige... Estamos falando aqui de competência. Estamos falando aqui de modo de exercício da jurisdição. Então, quando o CNJ, em 2008, edita uma resolução, salvo engano, é 72, acho que é 72, se não for, é por aí, em 2008, que é a resolução que disciplina, se não for 72, acho que é 78. 59. É 59? Não é nem 78, nem 78? Não sei porque eu estava na minha cabeça que era 72 ou 78. Ela disciplina o plantão judiciário e diz coisas como, por exemplo, não é possível que o juiz plantonista libere dinheiro. Levantamento de dinheiro em plantão não pode, está proibido. Isso está dito numa resolução do CNJ. Essa resolução, para quem não sabe, foi a que inspirou o artigo semelhante que tem no CPC. O CPC, lá no artigo 905 do CPC, tem um parágrafo que diz: o juiz em plantão não pode levantar dinheiro, não pode determinar o levantamento de dinheiro. Esse parágrafo, quem escreveu fui eu. Eu vou logo comunicando. E eu escrevi inspirado nessa resolução do CNJ. Que eu, por uma ilusão, evidentemente isso é uma ilusão, mas como eu tive um caso em que eu advoguei bastante rumoroso em 2005 e que envolvia levantamento de dinheiro em plantão, eu já contei essa história para você, né? Rapaz, era levantamento de dinheiro em plantão, a juíza determinou, numa quinta-feira de noite, uma juíza de consumidor, uma juíza de execução fiscal, pegou um plantão, uma vara do consumidor, e determinou um levantamento de dinheiro com 3 maçariqueiros para o cofre do banco, na sexta-feira de manhã, 3 agentes do banco. Foi um horror, capa de jornal. Isso no plantão, né? 13 milhões de reais. Eu me lembro, janeiro de 2005. Que eu sempre achei que essa resolução do CNJ foi em minha homenagem. Mas, evidentemente, não foi. Mas é aquela história da empatia, né? Da empatia. Você se vê protegido pela resolução e pensa, sinceramente, que ela foi pensada para você. Evidentemente, outras inúmeras pessoas passaram por aquele problema já. E essa resolução, perceba, ela cuida de um tema que é de administração judiciária também. Só que é regulado também pelo direito processual. E eu lhes pergunto, será que não cabe ao CNJ regular seu plantão judiciário no Brasil, uniformizar o tratamento? Eu acho que sim. E aqui a gente já entra numa zona de interseção em que não é puro direito administrativo, tem direito processual aqui também, só que é um direito processual relativo à administração judiciária. A administração judiciária tem a ver necessariamente com direito processual. E qual é o ponto? O ponto é que essas resoluções do CNJ sobre a administração judiciária, elas não vêm de uma delegação expressa da lei. Elas são uma concretização do artigo 103b da Constituição Federal. Pode, claro. Aí dentro dessas reflexões, a gente tem um artigo da Constituição que fala que compete à União legislar exclusivamente sobre direito processual. E aí o contraponto que eu voltei na introdução é o seguinte: bom, se é o legislador que tem essa competência precípua, né, para dizer o direito processual, e o Fred lembrou bem, o CPC delega essa competência expressamente ao CNJ em inúmeras passagens. Mas, nesse caso, por exemplo, de plantão, enfim, alguns temas específicos, na ausência de uma delegação, Fred, aí problematizando, né? Poderia, ainda assim, o CNJ avançar, sendo que o artigo 22 da Constituição dá ao legislador, né, essa competência exclusiva? E aí, de novo, a gente entra naquela questão. Bom, isso estaria... O 22 tem que ser lido isoladamente? Tem que ser lido de acordo com outras normas que disciplinam, né, esse desejo de uma justiça mais efetiva, mais protetiva? Quer dizer, não basta mais a gente só ler o texto constitucional. É um pouco dessa reflexão que eu acho que o Fred está tentando fazer, né, e que eu acho que todos nós deveríamos fazer. O Fred está dando essa linha muito clara. Não há resposta pronta para os limites da atuação do CNJ. Né? Eu acho que é um pouco isso que a gente tem que começar a pensar. Agora, levantamento de dinheiro é ou não é uma interferência muito clara, aqui pensando em voz alta, né, sobre o que pode ou não pode fazer o magistrado? Quer dizer, no plantão. Mas que seja, né? Enfim, deveria ser um órgão
que nasce com essa competência administrativa, pelo menos, enfim, pelo 103B, né? Quem deveria fazer isso na omissão muito clara do Congresso Nacional? Porque o Congresso Nacional tem legislado muito pouco sobre processo, né, Fred? E a tramitação do Código de Processo Civil nos mostra isso também de forma muito clara. Quer dizer, quanto tempo demorou para a gente reformar, né, o código, ter um novo Código de Processo? Quer dizer, o nosso Código de 73 era de um regime ainda antidemocrático, né? Então, a gente vem de 73, houve uma nova ordem constitucional em 88, e só em 2015 o Congresso traz uma norma de processo à luz dos nossos novos tempos, né, Fred? Só também um pequeno. Vamos conversar. O 22 da Constituição, quando fala da competência da União, fala que direito processual que decorre de lei, a competência da União. Esse é o ponto. Direito processual não decorre só da lei. O direito processual ele tem múltiplas fontes normativas. E é fácil perceber isso. Precedente. Há precedentes em matéria processual que são direito processual. Tratados internacionais, o Pacto de São José da Costa Rica, tem boa parte dele de direito processual. Os negócios processuais. Então, a primeira reflexão o 22 ele diz, direito processual que decorre de lei é União. E, mesmo assim, o 24 diz que a lei estadual pode disciplinar juizados e pode procedimento, sendo que a gente não sabe até hoje a diferença de processo para procedimento, porque não existe. É só para deixar claro que essa diferença não existe. Poderia fazer longas considerações. Depois, se quiserem me chamar aqui, eu faço uma palestra sobre isso. Não existe. E o 125 da Constituição, quando fala dos tribunais de justiça, salvo engano, o parágrafo do 125 da Constituição, ele deixa claro que a lei estadual ela tem competência exclusiva para os processos de controle concentrado no âmbito estadual. Então, um ADIM perante o TJ do Rio para uma lei municipal do Estado do Rio de Janeiro pode ter uma lei estadual do Estado do Rio de Janeiro para disciplinar como é que se processa ADIM no TJ do Rio. E essa competência ela é exclusiva. O 103B, parágrafo 4º, quando cuida da competência do CNJ, ele, no inciso 1, fala do poder regulamentar, que é poder normativo. Tudo que ele está discutindo aqui não é uma extrapolação do 22, é a interpretação do parágrafo 4º, inciso 1 do 103B. O que é esse poder regulamentar? É um poder normativo, não tem dúvida. Agora, é regulamentar o quê? O limite está aí. Que o CNJ tem poder normativo, a Constituição diz expressamente. Que esse poder normativo foi reconhecido pelo Supremo, o Supremo já disse. A questão é saber a extensão disso. Aí, o que é que eu comecei? Quando o próprio legislador delega, não há dúvida. Aí, beleza, é a zona fácil. Nepotismo, o legislador não delegava. O que é que o STF disse? Está dentro do poder regulamentar do 103B, parágrafo 4º, inciso 1. Está ali dentro. Porque diz respeito à administração judiciária. Naquilo que é puramente direito administrativo, ou cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, que é previsão expressa da Constituição também. O CNJ tem poder para regulamentar as coisas que façam concretizar os deveres funcionais dos juízes. Plantão judiciário tem a ver com o dever funcional do juiz? É texto expresso da Constituição no artigo 103B. Texto expresso. Fazer valer os deveres funcionais do juiz. O que é que eu quero mostrar para vocês? Que há um pedaço de competência dos normativos do CNJ que não depende de previsão expressa da lei delegando, porque decorre diretamente da Constituição. Esse espaço, para mim, é o espaço da disputa. Vamos disputar isso aqui, vamos ver até onde vai. Seguramente o CNJ vai fazer coisas que não pode fazer, seguramente. Vai extrapolar. Mas o jogo do poder é assim, né? Os órgãos vão testando o seu poder.
e o sistema vai controlando. Então, vai ter uma associação que vai impugnar, vai ter um advogado que vai alegar inconstitucionalidade. Você vai harmonizando. É como o caminhar de um caminhão o andar de um caminhão de melancia. A imagem que é ótima, né? As melancias tudo desorganizadas, o carro vai andando e as melancias vão se ajustando no caminhão. É mais ou menos isso que vai acontecer com essa competência do CNJ. Essa segunda que eu mencionei aí, a A2, né? Porque eu não falei da A3 ainda. A A3 é mais complicado ainda. Pode. Só tinha uma coisa que você tinha falado que eu esqueci. Eu acho que eu não comentei. Eu fiquei sem comentar. Porque é a ânsia, né, de quem quer aprender. Como eu disse, eu trago um parâmetro, né, dentro do que eu tenho estudado para o tema de fundo, de fato, o Fred enfrentar. E aí, dentro, Fred, do que eu tenho também refletido na academia, é o seguinte, esse poder normativo do CNJ, quando falou sobre o nepotismo, e aí o Fred tem razão, ele não tinha delegação, né, de competência para o CNJ regulamentar essa matéria, mas o fez e foi chancelada pelo Supremo. O fez também com muita base no 37, enfim, essa competência aí é um pouco aberta, né, de princípios que também eu mencionei, seriam autoaplicáveis. Mas eu quero também só trazer uma reflexão dentro desse ajuste fino aí de competência. Tudo que vai ser fundamentado exclusivamente em princípio é um risco, de uma certa forma, que nós corremos. Por quê? Esses princípios gerais são parâmetros que a Constituição, ou tons que a Constituição impõe para uma série, enfim, de outras regras, interpretações, etc. E os neoconstitucionalistas, que me perdoem, tentam sempre colocar tudo com base nos princípios e em detrimento de regras, né, muito claras. E aí o próprio professor Humberto Ávila tem uma reflexão que eu acho que casa um pouco nesse nosso debate, né? Quando tudo está na Constituição, a própria Constituição perde um pouco a sua razão de ser, porque ela tem que dar amparo para essa legislação. Ela própria dá a importância do legislador brasileiro na produção normativa. Então, quando tudo você pode capitular, em princípio, em detrimento dessas regras da lei, né, quer dizer, você perde a própria força da Constituição. Mas o Fred tem razão quando ele também diz o seguinte, bom, tem certos princípios que abrem essa atuação para regras diretas do CNJ. E aí também é uma outra provocação que eu faço, né, Fred? Quer dizer, que toda vez que o CNJ for exercer esse poder normativo com base apenas em princípios ou normas internacionais, qual que seria esse limite aí para nós fazermos esse temperamento de menos espaço do legislador e mais competência do CNJ? Eu não sei também se Vamos lá. O C entra um pouco aí nessa linha, né, Fred? Não, o C é outra coisa. Vamos lá. Perceba que nessa segunda hipótese que eu chamei aqui de A2, não é uma competência baseada em princípio. Perceba que não é. É a competência baseada no 103, parágrafo 4º, inciso 1. É uma regra. Cria uma regra. Cabe ao CNJ zelar pelo Estatuto da Magistratura, pelos deveres funcionais, pelo aspecto administrativo e financeiro do judiciário. Isso é uma regra. É uma regra com conteúdo, com termos indeterminados, mas é uma regra. A questão é saber qual é o espaço, o que significa zelar pelos deveres funcionais. O que significa isso? Mas veja que é uma regra, não é um princípio. Tudo que eu estou falando aqui nesse A2 é uma regra, uma interpretação, quer dizer, um modo de concretização dessa regra constitucional. Notem que todo mundo aqui vai se lembrar de março de 2020, o que aconteceu com a decretação da pandemia, e que o CNJ suspendeu os prazos no Brasil todo por resolução. Eu queria que a gente agora fizesse uma reflexão do que seria a administração da justiça no Brasil sem essa intervenção do CNJ feita rapidamente e que fez com que, 40 dias depois, o Judiciário brasileiro voltasse a funcionar, claro que mediado por tecnologia, mas voltasse a funcionar, e todo mundo conseguiu. A gente poder dizer, inclusive, eu não sou do Judiciário, então fico com muita vontade para falar isso, a gente pode dizer que o Judiciário brasileiro foi um serviço que funcionou em 2020. Terminou o ano, em março eu fiquei desesperado, eu sou advogado, olhei 16 de março, eu tinha um compromisso em Brasília, segunda-feira, para despachar,
liga domingo de noite o gabinete do ministro dizendo assim, nem venha que está tudo fechado. É 15 de março. Com 300 casos no Brasil. 300 casos ainda, tinha uma morte só. Em 10 de maio, mais ou menos isso, 50 dias depois, estava o Judiciário Brasileiro funcionando. Claro, veja, teve juiz que não marcou. Claro, a gente estava no meio de uma pandemia, ninguém sabia o que fazer, mas já estava funcionando. Professor, me permita, Poder Judiciário e a Procuradoria-Geral do Estado. Como sempre. Como trabalhamos? Eu acho que todo mundo acabou trabalhando muito naquele 2020. Quem trabalha no mundo da justiça acabou trabalhando bastante em 2020. As coisas, os processos pareciam andar mais rapidamente. Você tinha duas... Enfim, foi uma loucura. Mas funcionou. E qual foi o papel do CNJ nisso? Eu acho o papel decisivo. Decisivo. Aí você vai dizer, suspender os prazos no Brasil todo, naquela circunstância, era um problema de administração judiciária no Brasil? Se esse não era um problema de administração judiciária nacional, qual seria? Eu estou falando aí de suspender os prazos nos 73 milhões de processos tramitando no Brasil, por resolução. Isso precisa ser estudado. E não dá para dizer agora que foi errado o que o CNJ fez. Que teoria é essa? Que teoria do direito é essa que você constrói que diz que o que o CNJ fez nesse dia foi errado? Tem uma coisa errada com a sua teoria. No meu modo de ver, né? No meu modo de ver. Uma teoria para quem? Para quê? Serve para que propósito? É preciso pensar um pouco sobre isso. Aí eu vou para A3. A3, né? Vocês estão acompanhando, né? A3. Essa A3 é a mais surpreendente de todas. Que é o seguinte, vocês devem ter ouvido falar, se fala muito hoje no direito administrativo, e aqui na Procuradoria é importante falar sobre isso, num direito administrativo da experimentação. O experimentalismo do direito público. De que modo o direito público, que foi, pelo menos da minha geração, eu fui educado por um direito público rígido, inflexível, sem nenhum swing. Sem nenhum swing. O direito público que eu estudei nos anos 90 era um direito público de cadeira dura, sem balanço, sem ginga alguma, sem nada. Era um direito altamente inflexível. Hoje, quem estuda direito público sabe que o direito público é completamente diferente. Você tem um direito público muito mais flexível, um direito público consensual, direito público do acordo, das convenções. O direito público que os publicistas têm chamado de direito público da experimentação. Quer dizer, você poder experimentar sem ser ilícito, quer dizer, você inovar nas práticas de direito público. É pensar na inovação, na experimentação, para além da tecnologia, para além de software. Você pode inovar, e o Estado tem de promover a inovação, está na Constituição Federal isso, é dever, artigo 200 e pouco da Constituição, que diz o Estado promoverá a inovação. E inovação não é apenas, repito, fazer software. Inovar por exemplo, mudar os procedimentos. Dentro da lei, do que a lei permite, você pode inovar, experimentar novas possibilidades de comportamento que possam melhorar a atuação. Pois bem, o CNJ se transformou num laboratório de boas práticas. Perceba bem, ele é um laboratório, portanto, ele bola, ele é um observador do que está acontecendo no Brasil e promove as boas práticas. Ele recebe o que tem acontecido e divulga. Ele é um promotor de boas práticas. Então, ele é um laboratório, ele é um observador, ele é um promotor, ele é um certificador, porque ele pode premiar boas práticas, e premia, então ele certifica. E ele ainda pode articular as práticas de inovação no judiciário, porque como ele é um órgão central, está vendo o que está acontecendo, ele junta os órgãos e ele pode, ele mesmo, fazer os testes. E vejam 2 exemplos que eu vou dar, que vieram de resolução do CNJ,
naquilo que eu chamo de um direito processual da experimentação. Perceba, não é por delegação da lei, não é simplesmente a administração judiciária, e aí é uma interpretação quase mais convencional, embora disputada, mas mais convencional, é testar os limites da inovação, repito, que não se restringe à tecnologia dentro do judiciário. Vocês já ouviram falar no juízo 100% digital. Juízo 100% digital é uma invenção do CNJ. Não está na lei. Aí são duas coisas. São dois exemplos que eu vou dar. O juízo 100% digital e o núcleo de justiça 4.0. São duas invenções do CNJ. Aí você pensa, mas como é que o CNJ pode inventar dois instrumentos de administração judiciária? Porque são inventados. Juízo 100% digital e o núcleo de justiça 4.0 foram criados por resolução do CNJ. Só que aí qual foi a sacada do CNJ, que foi brilhante? Quem pensou nisso aí, pensou muito bem. Como ele não pode simplesmente inventar uma figura jurídica que não existe, ele se valeu do que o CPC prevê na parte dos negócios processuais, o artigo 190, cria uma figura como o núcleo de justiça 4.0, cria, e diz assim, quem quiser pode usar negócio por negócio. Eu crio a infraestrutura, bolo uma infraestrutura que me parece mais adequada. Ainda não tem lei, então eu crio essa infraestrutura e ofereço essa infraestrutura para quem quer se valer dela. E como é opcional, não tem nenhum problema. Estaria dentro do poder das partes, né? É. Comporem, fazerem negócios processuais dentro da cláusula geral de 190, se alguém quiser. Exatamente. E veja, só que em vez de... Veja que coisa interessante. O CNJ ele bolou algo para oferecer ao judiciário. Não é, porque uma coisa é o 190 dizer as partes podem bolar, podem criar, podem fazer o que quiserem e tal, beleza. O que é que o CNJ fez? Ele se antecipou. Pensou numa infraestrutura que pode ser muito interessante para a administração judiciária no Brasil, para algumas coisas, e, sem previsão legal, cria a infraestrutura e se vale da lei, que é a que prevê os negócios processuais, para oferecer isso para as partes. Mas isso é incrível. Isso é incrível. Isso eu reputo uma coisa incrível. Anteontem eu recebi uma minuta do ato que vai regulamentar a núcleo de justiça 4.0 na Bahia, na Justiça Federal da Bahia. Está acontecendo no Brasil todo. Está acontecendo no Brasil todo. Provavelmente aqui no Rio também já tem. Aqui no Rio também. Isso tudo por resolução do CNJ. E a gente estudando competência, juiz natural, no modelo dos anos 90. A gente discutindo que competência só por conexão, continência, se muda, o foro de eleição, e as coisas aconteceram. A realidade é outra. Aquilo que eu disse no início da minha palestra. As coisas acontecem independentemente do doutrinador. Tem doutrinador que escreve mais ou menos assim, eu sou contra o vento. Eu acho sensacional esse tipo de coisa. Você é contra o quê? Eu sou contra o vento. Eu acho que o vento é ilícito. A chuva é inconstitucional. Mas esse tipo de doutrina me deixa muito, como diria minha filha, boring. Né? Boring, eu acho essa expressão ótima. Expressão dos anos do século XXI ótima. Eu fico completamente aborrecido com esse tipo de doutrina, que é a doutrina do freio de mão puxado, a doutrina as coisas acontecem, e porque acontecem de um modo com o qual eu não concordo, ou eu ignoro o que acontece, ou eu digo que o que acontece está errado. Por quê? Por que está errado? Porque acontece de um jeito que eu não queria que acontecesse. Não dá, né? Então, terminamos a parte A, que é a parte das resoluções. Resolução que regulamenta o que a lei manda regulamentar, resolução que concretiza a competência de zelar pela administração judiciária, e resolução, que eu vou chamar aqui de resolução da experimentação. Lícita, né? Experimentação lícita. Aí vem a outra parte, que é a letra B, que eu chamei de letra B, que é o direito processual das recomendações.
Recomendações. O que é uma recomendação? Aqui não é norma jurídica. Porque a recomendação é uma recomendação. Só que, diferentemente da recomendação do Ministério Público, que acho que todo mundo aqui já deve ter separado com a recomendação do Ministério Público, o Ministério Público recomenda. Perceba que a recomendação do Ministério Público é uma ameaça. É interessante isso. Ela é uma ameaça, né? Então, você vai... O tom, e é o tom mesmo, não faça isso, senão eu vou tomar uma providência contra você, vai ser isso, vai ser aquilo. É uma recomendação ameaça. A recomendação do CNJ é tudo menos ameaça. É o contrário. O que o CNJ faz por recomendação? Ele diz assim, eu, CNJ, entendo que tais comportamentos, e ele lista na recomendação, são comportamentos ótimos. São comportamentos recomendáveis. São comportamentos bons, corretos. Como não podem ser impostos, porque não há base normativa legal que imponha, acabam sendo bons modos de compreender o direito. Ou seja, o CNJ percebe que há boas formas de compreender. Há formas melhores do que outras de compreender o direito. Você pode compreender 3, 4 formas corretamente o direito. Mas há uma que pode ser melhor do que a outra. Então, o que o CNJ faz? Ele recomenda, vá por aí. Ao recomendar, o CNJ, o que é que ele faz? Primeiro, ele tranquiliza o juiz, que se porventura seguir aquela recomendação, não pode ser acusado de nada, além de... Eu estou amparado na recomendação do CNJ. Ele facilita o trabalho do advogado e da advogada. Porque, veja bem, se eu sou advogado e eu vou aos autos e peço para que o juiz siga a recomendação do CNJ, para o juiz não seguir a recomendação do CNJ, ele pode não seguir, claro, evidente, pode não seguir, é uma recomendação, ele pode não seguir, mas ele vai ter que enfrentar isso. Ele vai ter que se esforçar para argumentar por que não está seguindo. Me parece, e eu estou batalhando por isso no CNJ, já fiz essa sugestão algumas vezes, para que o cumprimento das recomendações pelos juízes seja levado em consideração para fins de promoção. Para fins de promoção. E aí, o que é que o CNJ tem feito? Tem editado várias recomendações, tem mais de 100 recomendações no CNJ. Posso dar um exemplo prático, Pode, Fred? Aí claro. Entra na área do que eu também tenho estudado. O CNJ tem recomendado a aplicação, a observância, né, de decisões jurídicas a nível internacional. Então, por exemplo, essa questão do depositário infiel, que foi objeto de várias HCs, REs no Supremo, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos já havia reconhecido a inconstitucionalidade da prisão por dívida. Então, nós já tínhamos uma decisão de um órgão, né, internacional chancelando o Pacto de São José da Costa Rica, etc., etc. O Supremo demorou muitos anos para também assim o fazer. E se já tivesse uma recomendação do CNJ, como a gente tem hoje, dizendo observem essas decisões internacionais na hora de vocês decidirem, juízes brasileiros, talvez essa decisão teria vindo antes. Então, esse papel do CNJ também que o Fred está colocando, no exemplo agora prático de recomendação, dizendo observem decisões que já foram proferidas no cenário internacional, dá ao CNJ também um protagonismo muito interessante, porque ele acaba virando também um repositório oficial dessas decisões. Ele começa, acho que tem, inclusive, já banco de dados das decisões proferidas pela Corte Interamericana, enfim, e dá a esses juízes, olha, existe esse repositório, sigam essas decisões ou as levem em considerações, e aí traz o que o Fred disse, um ônus argumentativo para o juiz que, existindo uma decisão internacional sobre determinado assunto, não quiser observá-la. Então, também um parênteses de recomendações me parece extremamente positiva dentro do que a gente chama hoje de transconstitucionalismo, quer dizer, já não existe só uma esfera decisional da prestação jurisdicional, e não por acaso, por exemplo, nós temos inúmeras decisões que são tomadas aqui no Brasil e que também são levadas, por exemplo, à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e não há ainda quem resolva, só também um outro parênteses, eventual dissonância entre essas esferas. E talvez daí a importância tão grande do CNJ de dizer levem em consideração que, se vocês não forem seguir uma decisão já tomada,
o Brasil vai entrar numa disputa de prestação jurisdicional. Quer dizer, por exemplo, um exemplo a par de todo o debate político. O presidente Bolsonaro foi demandado na Corte Interamericana. Há um processo idêntico no Supremo para questionar a sua atuação em relação à pandemia. Se a Corte diz uma coisa e o Supremo diz outra, nós entramos num limbo de conflito de prestação jurisdicional, onde a Corte Interamericana tem a jurisdição já reconhecida por tratado, o Supremo tem também o seu poder constitucionalmente assegurado. Então, o CNJ entra também nessa esfera de dizer, bom, a decisão que primeiro for tomada tem que ser levada em consideração no âmbito interno. Então, é um parênteses de uma recomendação do CNJ, que coloca o Brasil também numa esfera internacional muito sensível e muito interessante, né, Fred? E de novo, para assegurar direitos fundamentais, numa simpática, talvez ameaça. Nesse sentido, eu acho que talvez seja uma ameaça, porque observar uma decisão ou ter um ônus argumentativo para contrapô-la não deixa de ser também, olha, atenção, porque já há um espaço ocupado em relação a determinado tema. Só também um parênteses de algo concreto que o CNJ fez recentemente. Eu acho que essa recomendação é 1 ano, 2 anos, talvez, Fred, eu já nem sei. É do ano passado. A recomendação da prisão civil de devedor de alimentos durante a pandemia também foi por recomendação, né? Naquele início de pandemia, para não colocar as pessoas na prisão por conta do risco de contaminação, não podia impor que não se colocasse, mas se recomendou a partir de uma perspectiva de direitos humanos. Se vocês forem pegar no site do CNJ o rol das recomendações, vão ficar impressionados com a variedade de temas. E, em matéria de processo, são inúmeras recomendações, inúmeras recomendações. Então, a natureza da recomendação do CNJ, em tema de processo, é de soft law. Soft law, que é essa expressão, esse termo, né? Você se refere a soft law sempre que você identifica a existência de prescrições normativas sem ser jurídicas. Elas prescrevem comportamentos tidos como comportamentos corretos, como comportamentos bons, e essa prescrição ela vai ser atendida porque ela parece ser boa, ou seja, pelas boas razões. As boas razões daquele instrumento, vamos chamar aqui de instrumento normativo, fazem com que ele seja cumprido. Não porque ele tem coercitividade jurídica, mas porque ele tem boas razões e emana de um lugar, de um órgão ou de uma entidade que é bem vista, é bem representativa, ela tem autoridade, tem um ethos interessante. Alguns exemplos de soft law para vocês entenderem, que não são no CNJ, né? Quem advoga em arbitragem já deve ter ouvido falar nas diretrizes da IBA, da IBA, né? International Bar Association, que é uma associação mundial de advogados do mundo, que edita diretrizes de boas práticas de arbitragem. São guidelines, né? que a IBA edita. Então, tem diretrizes para colheita de prova, diretrizes para solução de conflito de interesse entre árbitros. As guidelines da IBA é soft law, você não é obrigado a cumprir. Mas elas representam tão bem as melhores práticas internacionais que elas são simplesmente atendidas. Elas são atendidas porque são boas e são editadas por uma entidade que é respeitável. A ONU edita muitos instrumentos de soft law. Os princípios de Bangalore, depois que estiver anotando, anote e procure, para você ver como são as coisas. Os princípios de Bangalore são excelentes, porque os princípios de Bangalore é um documento da ONU que traz um rol do que se considera boa prática em matéria de imparcialidade e de integridade do juiz no mundo. As melhores práticas para o controle da imparcialidade e da integridade do juiz no mundo. Chama-se Princípios de Bangalore. É uma espécie de código de ética dos juízes para o mundo. Só que é soft law, não tem como você impor isso. Só que os princípios de Bangalore eles são tão bons, que eles são a base da resolução hard law
60 do CNJ, que edita o Código de Ética Judicial no Brasil. Nós temos um Código de Ética Judicial, hard law, resolução do CNJ. E aí não tem muita dúvida que o CNJ é o competente, porque a Constituição fala de zelar pelos deveres funcionais do juiz. Código de Ética, o CNJ que editou, resolução 60. Se eu vou pegar essa resolução 60, vou pegar os princípios de Bangalore, vocês vão ver que a inspiração é evidente. Os princípios de Bangalore são tão bons que o STJ tem citado os princípios de Bangalore em suas decisões. Citado como reforço argumentativo, não é norma, mas é aquela história, é soft law, é instrumento que prescreve o que é correto, e se isso for bom, você reforça o seu argumento. Ou está vendo que isso é bom? Tanto é assim que os princípios de Bangalore já apontam nesse sentido. Depois peguem a resolução 305 do CNJ. Resolução 305 do CNJ, ela regula o uso de redes sociais pelos magistrados. Vocês vão ver que é resolução muito impactante essa. Muito impactante. E é dever funcional do juiz, também não tem muita margem para dizer que não pode. E vocês vão ver que essa resolução ela compõe o sistema de controle da imparcialidade do juiz. Porque ela foi feita para que houvesse, se reforçasse a aparência de imparcialidade, que é uma dimensão importante da imparcialidade. E vocês vão ver, nos considerandos dessa resolução, a referência aos princípios de Bangalore. Está nos considerando, de acordo com os princípios de Bangalore. Por que eu estou usando esse exemplo? Para mostrar que existe um ramo do direito, um pedaço do direito, que é direito, entre aspas, vamos chamar aqui entre aspas, porque é o direito sem coerção, que é o direito do soft law, que é o soft law, que é essa forma de você prescrever condutas sem coercitividade e que, uma vez reconhecidas, elas tornam os comportamentos que são facultados, não são impostos, mas são facultados, comportamentos bons, corretos, tidos como justos, né? Fred, o CNJ é uma fonte grande de soft law no Brasil, o que é curioso, porque é um soft law de origem estatal, o que, para a teoria do soft law, é uma coisa muito doida. Mas no Brasil, enfim, a gente tem essa coisa aqui, de produzir coisas, essa criatividade. Né? Mas também só abrir um parênteses, que aí o André, né, e a Alice vão se lembrar bem de um caso em que o Supremo praticamente acolhe um soft law como se, por exemplo, né, um hard law fosse. Não é, enfim, em linhas gerais, o que fez o Supremo? E aí eu volto também a uma reflexão que fiz no começo, de olhar um pouco para o que o Supremo tem dito em relação às agências reguladoras, que não nascem com esse poder normativo, enfim, tão amplo, mas que aos poucos vão conquistando um espaço de reconhecimento de que podem, enfim, se intervir em alguma medida aí para restringir direitos, enfim. E aí o Supremo vai analisar uma convenção quadro anti-tabaco, enfim, que incentiva no campo internacional fixação de normas que prevê, que impeçam talvez esse grande consumo de tabaco, enfim, etc. A Anvisa bane ingredientes do tabaco por meio de resolução, dizendo que não pode mais ter aditivo no tabaco, etc., que é um produto que há 100 anos, enfim, há muito mais de 100 anos vinha sendo consumido dessa forma. Ela intervém em toda uma indústria para banir um determinado modo de se fazer esse produto, né? E aí vai ao Supremo, 5-5 o Supremo. Então, os 5 votos que foram favoráveis à constitucionalidade dessa resolução é amparado numa soft law, né? E é uma soft law, uma convenção internacional, que acaba ganhando, por esse precedente do Supremo, uma força muito maior do que simplesmente uma soft law. Então, aí, trazendo esse precedente do Supremo, que é a de 4874, para também o que a gente pode ainda vir de ter de discussão em relação ao CNJ, quer dizer, essas recomendações soft law do CNJ podem não ser tão softs assim, porque já há um eco no Supremo de que soft laws podem, na verdade, ser, de fato, algo a ser muito mais observado do que simplesmente uma boa prática. E, nesse caso, essa boa prática tinha a ver com uma restrição de direito fundamental. Quer dizer, uma restrição na livre iniciativa. Então, também problematizando, trazendo aí um pouco já do que diz o STF, né? Uma soft law não necessariamente vai ser só algo a ser levado em consideração, mas pode, de fato, respaldar a atuação do CNJ para restringir
enfim, determinadas condutas, ou atuar nessa competência de zelar por uma imparcialidade dos juízes, etc., etc. Então, não me surpreenderia se esses princípios de Bangalore não fossem só mais citados, digamos assim, né, como algo bom, algo desejável, mas começassem a constranger os juízes numa atuação aí fora do que a gente acredita ser imparcial e etc. É só um caso concreto, Fred, dentro do que você também tem trazido. Imenso. O universo desse assunto é incrível, né? Eu, por exemplo, não comentei o NATJUIZ. Você já ouviu falar do NATJUIZ, o Núcleo de Apoio Técnico da Justiça? É um negócio incrível, incrível. Que é o seguinte, para litígios de saúde, o pessoal do Estado deve lidar com isso toda hora, litígios de saúde, o juiz ele não tem como saber se aquele remédio funciona, se aquele tratamento é bom. O CNJ criou o NATJUIZ, que é uma espécie de banco de dados, de notas técnicas feitas por médicos para subsidiar o trabalho dos juízes em questões relativas à saúde. Então, um banco de dados gigantesco, seguramente com problemas, seguramente, eu examinei uma tese de doutorado agora recente sobre isso, o cara, inclusive, é médico, e fez uma tese de doutorado em Direito, ele mostrando que nem sempre as notas são boas tecnicamente, isso é um problema. Mas veja a ideia é, o juiz tem um problema lá saber se o remédio tal está sendo pedido na justiça, ele funciona ou não. Vai ter lá uma nota técnica no CNJ, feita por médicos selecionados pelo CNJ, para... É uma perícia prévia, é um quadro pericial à disposição do judiciário brasileiro. Convênio com Einstein, por exemplo. É um negócio interessante. Isso foi criado pelo CNJ. Então, é um mundo, né? É um mundo a ser explorado. A gente tentou apresentar essas ideias nesse livro, está feita aí a propaganda para quem quiser, Conselho Nacional de Justiça e o Direito Processual, publicado pela editora Juspod, escrito com Leandro Fernandes. Aí, um livro, enfim, bem muito maior do que a minha exposição aqui, que foi apenas um aperitivo. Era isso. Obrigado, pessoal. A Procuradoria-Geral do Estado que agradece a professora Ana Carolina Caputo e ao professor Fred Didier pelas brilhantes exposições que nos brindaram. Um tema que pode parecer que não guarda muita relação com a atuação da advocacia pública, mas Fred e Carol, assim, isso não corresponde ao que acontece no dia a dia, e vou explicar por quê, antes de abrir para eventuais considerações e perguntas. Eu percebi das duas exposições o entusiasmo com a atuação do CNJ no cenário jurídico brasileiro, e Fred destacou bem no início, era como se fosse uma grande salvaguarda da advocacia por conta das diversas formas de atuação do Poder Judiciário brasileiro, que agia de uma forma no Acre, de outra forma na Bahia, de outra forma no Rio de Janeiro, em São Paulo. Não havia uma uniformização. E a partir de então, a Carol falou bem sobre um poder do CNJ quase que de formulação de políticas públicas que se espraiu para além daquilo que seria uma mera administração da justiça. O Fred pontuou bem a questão da Justiça 4.0, e aqui eu coloco uma interseção bacana com a advocacia e com a advocacia pública. Quando se pensou em Justiça 4.0, ela se imaginava impossível de vingar se não tiver a adesão da advocacia e da advocacia pública. Nós fomos aqui contactados pelo CNJ, tivemos reuniões no CNJ e nos foi solicitada a colaboração para que isso funcione. Porque, por exemplo, se nós aqui, advogados públicos, dissermos não vamos participar desse processo, não vamos participar desse processo. O CNJ não tem essa competência normativa sobre a advocacia, sobretudo sobre a advocacia pública, mas era um tema importante para desafogar. E, veja, eu diria mais, esse procedimento, esse sistema de Justiça 4.0 foi feito, talvez, para
o poder público, porque são os grandes demandantes hoje para desafogar os gargalos das varas de fazenda pública pelo Brasil. E, para nós, aqui, o Bruno, eu ia dar a palavra para o Bruno, mas ele estava ausente, nós buscamos agora uma experiência no CNJ do balcão virtual, que é uma ferramenta de atendimento virtual do Poder Judiciário que o Bruno trouxe para a Procuradoria-Geral do Estado, um sistema de atendimento virtual que não era para a advocacia pública, que está funcionando muito bem, sobretudo na nossa atuação ligada à dívida ativa, a órfãos e sucessões. Mas, assim, eu me permitirei duas considerações ou provocações, porque o CNJ surgiu junto com o CNMP, exatamente junto com o CNMP, inicialmente com as mesmas ideias ou objetivos, de exercer um certo controle funcional. A ideia inicial era essa. E você nota, nesses últimos 15 anos, e eu me lembro bem, tinha vários juízes amigos quando o CNJ foi criado, e vários diziam, não cumpro resolução, não cumpro, porque não tem competência para regular, eu estou vinculado ao meu Estado, ao meu tribunal, não cumpro. A mesma coisa com súmula vinculante, não cumpro, isso é livre convencimento, e você vê que isso vai mudando aos poucos. E você percebe que, ao longo desses anos, há uma evolução imensa da atuação na promoção de melhorias de um sistema de justiça do CNJ, e há vou chamar assim, de acanhamento, né? Aqui se falou muito em regulação. Eu vou dar um passo atrás, de regulamentação efetiva por parte do CNJ, né? E eu queria ouvir a que vocês atribuem esse papel normativo de um e de outro. E eu fui ler a Constituição, lá no artigo 103b, e se falou aqui em regulação. Eu estou vendo aqui dois especialistas em regulação, o professor André Cirino, o professor Alice Voronoff. A Constituição fala em poder regulamentar, não fala em poder regulador do CNJ. A Constituição diz que compete ao CNJ regulamentar matérias de sua competência. E são termos jurídicos absolutamente distintos. E o que nós vimos ao longo da história é que de regulamentação tem muito pouco, isso tudo que foi dito aqui, né? Muito pouco. Tem regulação efetiva de promoção de política pública do sistema de justiça, inovando, vinculando, né? E considerando que a Constituição fala em poder regulamentar, aí é uma provocação. Imagina o Poder Legislativo sustando um ato regulamentar do CNJ? Imagina o Poder Legislativo sustando um ato regulamentar do CNJ? É uma provocação para ambos. Claro. Maior estudioso de poder regulamentar da PGE. Cirino, você vai ficar em pé? De ética da magistratura, que é diferente do que o CNJ decidiu? São duas perguntas muito... Porque, eu estou dizendo, primeiro, eu estou entendendo que há um poder regulamentar, porque tem uma disposição, seja no CPC, seja em qualquer outra norma, e o CNJ, a pretexto de detalhar aquilo que está previsto em lei, por exemplo, no Estatuto da Magistratura. Poderia alterar a LOMAN? Pois é. Ele está regulamentando a LOMAN, digamos assim. Pode sustar? Vocês imaginam isso? E, segundo, se houver um poder regulador, efetivamente, poderia tratar de forma diversa ou há uma competência?
Eu vou arriscar responder na frente do Fred, que se eu estiver errado, eu vou aprender. Mas, André, eu refletindo sobre isso, por isso eu comecei dizendo que não basta olhar para a Constituição. Eu acho que o amparo desse protagonismo do CNJ não está só na Constituição. E, quando eu disse isso, se ele for atuar para resguardar direitos, esse temperamento de até onde ele vai é que vai respaldá-lo ou não. E, por isso, eu também disse da importância de se olhar para o que o Supremo tem dito em relação às agências reguladoras. Porque as agências reguladoras devem andar dentro do que estabelece a lei de regência. Então, por exemplo, a Anvisa não poderia, em tese, banir um determinado produto, né? A característica de um determinado produto. E não foi o que o Supremo disse. O Supremo, em tese, titubeou e disse, bom, tem uma convenção quadro aqui. Enfim, um soft law que respalda a atuação da agência. Então, o Supremo já foi muito além. O Supremo já disse em várias oportunidades que se as agências... Aí eu digo não só a Anvisa, eu tenho exemplos também muito concretos aqui da ANTAC, da Agência Nacional do Petróleo, em que, dentro desse escopo geral em que elas são criadas, se elas atuam do tipo, né? Agora, voltando para o CNJ, zelar pela aplicação do Estatuto da Magistratura. Se o Estatuto da Magistratura, que é uma lei já antiga, não refletir a realidade, eu ousaria dizer, André, que o CNJ, dentro dessa competência garantida pela Constituição e dentro aí de uma lei que já não respalda o que talvez o status quo hoje exija dos juízes, eu acredito que essa resolução do CNJ poderia, sim, entrar num aparente conflito. E aí nós teríamos toda uma ponderação, né, aí, de novo, princípios, em que temperamento os princípios entram nesse caso. Quer dizer, nós teríamos aí um conflito de leis não puras. Mas, veja, até para abrir o controle concentrado no Supremo, as resoluções só são analisadas porque elas são têm reconhecidamente esse caráter de abstrato, impessoal e genérico. Então, para todos os efeitos, até para o Supremo avançar nessa análise, ele já reconhece como força de lei as resoluções, por exemplo, do TSE, como eu disse, que são exceções, já analisam resoluções das agências, que são exceções dentro dessa caixa antiga de que só o Poder Legislativo legisla. Né? E aí, enfim, respondendo, acho que essa pergunta, né, no eventual conflito, eu imagino que isso tem que ser, óbvio, analisado caso a caso, mas não vejo como uma coisa lunática, digamos assim, uma aberração jurídica. Né? E a outra pergunta que você tinha feito... Ah, sim, tem uma dúvida. A dúvida em relação ao CNMP. Aí nós vamos entrar numa análise muito clara da realidade. O CNJ é presidido pelo presidente Supremo. E o CNMP não. Então, a gente entra também numa análise da realidade clara dos seres humanos. Né? A prestação jurisdicional, enfim, depende de seres humanos. Né? E, quando você tem o presidente do Supremo Tribunal Federal conduzindo o CNJ, esse tom de poder, ou pelo menos de respeitabilidade, digamos assim, em relação ao que é produzido dentro do CNJ, ganha um protagonismo muito grande. Aí é negar a realidade. Se o presidente do Supremo, presidente do CNJ, né, dá esse certo respaldo de uma resolução, ele vai ser discutido aonde, essa resolução? No Supremo. E esse constrangimento eu já vi, por isso que eu fiz esse paralelo também em relação às resoluções do TSE. Quando chegam a essa discussão, ele já tem menos 4 votos quem está discutindo a constitucionalidade dessa resolução, porque são 4 ministros do Supremo para defender o que eles produziram no TSE. Isso no CNJ também não é muito diferente. Quer dizer, o presidente ainda tem esse protagonismo também, inclusive nas pautas. Ele é que ainda, de uma certa forma, é dono dessas pautas que são discutidas, enfim. Então, isso muda, Flávia, aí respondendo a sua primeira pergunta, e explica, né, por que o CNJ avança tanto em determinadas searas e o CNMP não. O CNMP ficou aí, com todo respeito ao órgão, que acho que tem a sua importância, muito restrito a um órgão que analisa conduta disciplinar. E isso, enfim, recebe ainda muitas críticas de que engaveta muito mais do que pune. Né? Então, não sei também se contribui um pouco para esse debate. Agora vamos ouvir o professor. Porra, só isso aí já seria um... Vamos lá. Você não tem dúvida alguma em dizer que o CNJ, eu disse na minha palestra, né? Não é o que se imaginava que ele seria hoje.
E ele é um órgão regulador, mesmo que a Constituição fale em regulamentar. Eu não tenho dúvida. Uma coisa é o que ele é, né? Ele pode ser isso, está extrapolando, isso tudo é objeto para a gente refletir. O meu livro, e uma palestra como essa, é exatamente para a gente trazer o assunto e começar a fazer o ajuste fino desses 16 anos do que o CNJ pode e o que não pode fazer. Hoje ele se transformou em algo muito diferente de uma Corregedoria Nacional do Judiciário. E a pergunta de André é excelente, né? No caso da Loman, no caso do Código de Ética, o exemplo ele é um exemplo mais difícil, porque a própria Constituição diz que cabe ao CNJ quase que regulamentar a Loman, né? Ele fala expressamente do Estatuto da Magistratura como a Loman é uma lei de iniciativa exclusiva do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal tem que mandar, e ela já não muda desde 79, o CNJ acaba sendo uma forma de você mudar a Loman pelo CNJ. Aí você vai atualizando a Loman pelo CNJ. E o Código de Ética, a Loman cuida muito de deveres éticos do juiz, né? E o Código de Ética acaba sendo um desdobramento disso. Então, eu não sei se, por exemplo, no caso do Código de Ética, o judiciário, o legislador poderia se contrapor se não fosse por meio de de um projeto de lei de iniciativa do judiciário. Se você pensar sob esse ponto de vista, né? Agora, há outras inúmeras disciplinas que, de fato, um exemplo do pedido de vista, resolução 200 do CNJ, regular pedido de vista. Porra, regular pedido de vista, a resolução 200 regula pedido de vista. O legislador pode regular de outra forma? Claro. O CNJ está subordinado à legislação processual, não tenho dúvida disso. O CNJ não pode fazer nada contra a lei processual. Nada. Tudo que a lei processual diz uma coisa, o CNJ não pode dizer o contrário. O problema é, o CNJ pode ir além, não é dizer o contrário, é ir além, aí eu digo, né? Regulamentar, quando a própria lei determina, sim. Experimentar, quando dentro da licitude, sim. Regular a administração judiciária, aí me parece que a amplitude é muito maior, mas nunca contra a lei. Então, se um legislador vier e editar uma lei que trate de um tema processual de forma diferente daquilo que foi tratado pelo CNJ, me parece que cai, como caiu, inclusive, boa parte da Resolução 125, aquela de 2010, depois o legislador veio, tanto que a Resolução 125 teve que ser reconstruída, né? E, quanto à pergunta de Flávio sobre ato legislativo sustar, me parece que se o CNJ é isso, que está acontecendo, e, portanto, produz atos de verdadeira regulação, me parece que é possível defender isso também. Pode sustar decreto, né? Me parece também. A lógica é a mesma. A gente não pode negar, a gente não pode ser formalista para umas coisas e não ser formalista para outras. Quanto ao CNMP, esse tema é muito sensível, né? Muito sensível. Isso é um fato, né? O CNMP infelizmente ou felizmente, não se transformou, não demonstrou que veio. Não demonstrou que veio. Se me perguntar quais são as razões disso, eu tenho algumas suspeitas, tenho algumas hipóteses. Essa de Carolzinha, que eu não tinha pensado, é excelente. O fato de não ser presidido por um ministro supremo faz muita diferença. Eu acho que você sua hipótese é muito boa. O Ministério Público, como instituição, é uma instituição objeto de pouca reflexão. Reflexão doutrinária e reflexão de imprensa. Veja que a imprensa não cuida do Ministério Público. A imprensa cuida do Judiciário. A imprensa fica em cima do Judiciário. O do Ministério Público, não. Não, é um órgão que... Lá vão 30 anos de Constituição, 35 anos de Constituição, e... Então, as pessoas não se preocupam muito com o Ministério Público como instituição. Vamos falar do pessoal da Lava Jato, vamos falar de Deltan Dallagnol, mas fulaniza. Não é a instituição. A instituição. Se você perguntar para um jornalista o que um procurador de justiça faz, ele não sabe. Vai confundir com o procurador de Estado. Então, tem esse elemento um pouco o MP não está nos holofotes e, portanto, o CNMP fica caminhando também separadamente.
a presidência do CNMP define muito o que é o CNMP, né? Então, também isso é decisivo. Sabe quem foram os presidentes do CNMP nesse período? E coincidiu o seu período do mensalão. Né? 2005, o CNMP instalado, o ano do escândalo do mensalão. E começa o Ministério Público na PGR se transformou numa outra coisa nesses 16 anos. Isso também talvez tenha impactado. Eu fui designado por um grupo técnico no CNMP como advogado para fazer uma espécie de resolução do CNMP sobre processo coletivo. Mas, né, o CNMP tem algumas... É um grupo de trabalho para isso. Tem 2 anos e meio e não sai nada. Não sai. Não saiu nada. No CNJ, eu fui do grupo de trabalho em 2020, da resolução da cooperação judiciária, saiu a resolução 350 de 2020, saiu a recomendação 76 sobre processo coletivo. Você sente um rendimento maior. Agora, vamos fazer uma observação. O CNMP tem atos normativos interessantes ao longo desse tempo. O ato normativo sobre inquérito civil, por exemplo, é ótimo. Porque veja que a lei não regulamenta o inquérito civil. A lei prevê o inquérito civil, só previu na Lei de Ação Civil Pública, sem nenhuma regulamentação. E quem disciplina o inquérito civil é uma resolução do CNMP. Resolução antiga, uma resolução muito boa. É uma disciplina... É interessante, né, porque não tem lei e toda a disciplina do inquérito civil é por essa resolução. A resolução 179 do CNMP, vou dar 2 resoluções do CNMP que são dignas de nota. 2. A 118 de 2014, dezembro de 2014. Por que essa resolução é marcante? Porque ela foi editada 2 semanas antes do Código ser aprovado no Senado. O Código foi aprovado dia 17 de dezembro de 2014. 3 de dezembro de 2014, 2 semanas antes, o CNMP edita a resolução que coloca o MP, essa resolução 118 do CNMP, que coloca o MP dentro do sistema de justiça multiportas. O MP brasileiro, promotor de justiça não significa promotor de judiciário. Promotor de justiça significa promover a solução de conflitos no Brasil por várias formas. E insere o Ministério Público nessa ideia de Ministério Público de uma justiça multiportas. E fala em convenções processuais celebradas pelo Ministério Público. Isso 2 semanas antes do CPC ter sido aprovado. Tem um capítulo nessa resolução que cuida das convenções processuais celebradas pelo Poder Público. É um ato muito importante, e para quem advoga contra o Ministério Público, como é o meu caso, eu sempre me valho muito dessa resolução. Muito. Porque tem muito Ministério Público que não sabe nem que ela existe, ou sabe e ignora. Não pode, tem que aplicar a resolução 118. E a outra é a resolução 179 de 2017, que foi a resolução que disciplinou o TAC. Disciplinou o TAC. E essa resolução que regulamenta o TAC celebrado pelo Ministério Público é muito importante e ela, por exemplo, fala em acordo em improbidade administrativa, que, veja, 2017, tempo que ainda vigia formalmente o parágrafo B do 17 da Lei de Improbidade. E já se falava em acordo em improbidade, porque na prática já se fazia acordo em improbidade. E fala em acordo de não persecução. Acordo de não persecução. Tudo depois veio lei regulamentando, mas quem previu inicialmente foi a Resolução 79. Então, de fato, o tamanho do CNMP é muito menor em relação ao CNJ, como importância, sem dúvida. E agora vamos tentar fazer esse movimento, né? Eu estou de olho nisso. Eu vou ver se nos próximos anos eu tenho um ânimo para eu poder deslocar essa minha energia que eu digo para o CNJ para o CNMP. O problema é meu lugar de fala. Aí vamos ter que lidar um pouco com isso aí, mas paciência. Quero registrar a presença do ex-procurador-geral Leonardo Spínola e perguntar, quer dizer, abrir, na verdade, para algum questionamento, se alguém quer se atrever e fazer alguma pergunta para os professores. Ninguém? André? Já fez?
Bom, para concluir, então, acho que pelo adiantar da hora, eu vou fazer 2 registros. Primeiro, dizer que os 2 lembraram o Flamengo de Jesus, lotando o nosso auditório aqui, capacidade máxima de overbooking. E segundo, dizer, estava escutando vocês falando sobre o CNMP e o CNJ, e não tem como não fazer um paralelo com a paternidade moderna, né? O CNMP seria... Quer dizer, as recomendações do Ministério Público seriam aquela paternidade bem Eli Lopes Meirelles, né? Na base do chicote, e o CNJ já não, já é uma paternidade mais elástica e mais suave, com mais axé, né, André? Então, o pai da família moderna brasileira ele tem que ser mais CNJ e menos CNMP. Então, feitos esses 2 registros, eu queria agradecer imensamente aos 2 professores. Foi uma grande aula nesse formato de debate, algo bem dinâmico que a gente tem buscado fazer. Acho que 1h40 de debate, sensacional. Nem os debates presidenciais promovem tamanha discussão. Talvez despertem outro tipo de interesse, mas não aqueles que a gente foi brindado aqui. Então, parabéns a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela presença.